Irmãos, irmãs, queridos companheiros de jornada pascal, hoje é domingo de Páscoa. Encerramos assim a nossa caminhada nesses dias, rememorando o fato mais importante da história da humanidade, que é a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, daquela manhã de domingo, após sua morte na cruz. Nesses dias de jornada, nós fomos chamados a meditar no sacrifício de Jesus como nosso Cordeiro Pascal. O evento da Páscoa na história de Israel, na qual se insere a ceia do Senhor e o seu martírio, nos inspiram e nos revelam muito do mistério de Deus em Cristo. Lá vemos uma história sobre escravidão, o chamado de Deus, a resistência dos inimigos, a mão poderosa de Deus, o sacrifício dos primogênitos, a morte do cordeiro, o sangue aspergido nas portas para que houvesse livramento do povo de Deus, a aliança feita nesse sangue, a peregrinação no deserto para afinal chegarem até a terra prometida. Irmãos, libertados do Egito, do jugo de Faraó, os hebreus descobriram que a escravidão lança algemas e cadeias muito profundas na alma. E assim aquela geração que saiu do Egito não conseguiu viver a liberdade para a qual Deus os havia libertado. Porque tinham sido criados como escravos no Egito. Deus teve que esperar filhos nascidos no deserto, mas nascidos livres, para poder dar cumprimento à promessa que ele fizera a Abraão. Também nós, meus caros, fomos libertados da escravidão do pecado, chamados à comunhão do Senhor, enviados numa peregrinação, numa missão, até que ele venha. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Assim nos diz o apóstolo. Jesus nos libertou para que vivêssemos livres. No entanto, como ocorreu com aquela geração que saiu do Egito, nossa alma permanece muitas vezes encolhida, tímida, temerosa dessa nova liberdade. Diante do desconhecido, das coisas imprevisíveis, das possibilidades que se apresentam como desafios nesse nosso seguir a Jesus e viver o seu reino no meio de um ambiente hostil. O fato é que nós fomos, por muito tempo, escravos. Escravos da nossa razão. Escravos do que é natural, do que é possível. Escravos da história, da cultura, da sociedade que nós criamos, dos costumes que nós inventamos, dos valores que incorporamos ao longo de nossa caminhada. E principalmente fomos escravos de nós mesmos, das nossas limitações, do nosso egoísmo, que nos atrai para o centro de nós mesmos, para o cuidado conosco mesmos. Fomos escravos e em nós ainda permanecem, profundas da nossa alma, marcas das algemas que nos prendiam. E muitas vezes nós vivemos como se ainda estivéssemos presos a elas. Lembro da história de um menino que mantinha um grande elefante amarrado, preso com um barbante. E as pessoas perguntaram ao menino como esse elefante não arrebenta esse barbante e foge. E o menino respondeu: é que eu comecei a amarrar ele com o barbante quando ele era ainda um filhote e não tinha forças para arrebentar essa corda. Depois de grande, ele nem tenta mais. Amados, Jesus nos libertou para que fôssemos livres. Livres para andar pela fé e não simplesmente pela nossa razão. Livres para experimentarmos o sobrenatural, além do natural. Livres para vencermos os desafios que nos levarão à eternidade. Para amarmos contra o nosso egoísmo.
para sermos santos a despeito do pecado e para uma comunhão com Ele, mesmo sendo criaturas imperfeitas e limitadas como somos. Meus irmãos, habita em nós o poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Por que não usamos esse poder? Penso, e muitas vezes não usamos porque fomos criados como escravos e não sabemos viver a liberdade que temos. Os hebreus não eram guerreiros até aquele momento da sua história, lá no Egito. Eles tinham sido pastores nômades. Agora eram escravos no Egito. Não passavam de um clã familiar, de uma tribo. 430 anos de escravidão não os haviam preparado para a liberdade. Assim que a libertação daquele povo não veio por um processo de conscientização, de reivindicação, de luta de classes, de obra de seus líderes, nada disso. A libertação daquele povo foi um ato poderoso da soberania de Deus. Eles foram quase que forçados à liberdade. Nós cristãos, muitas vezes, nos vemos assim, desafiados a uma vida de liberdade, de luta, de confrontos, de experiências tremendas com o Senhor. Com a sua presença, a sua santidade e seu poder, para a qual não nos sentimos capacitados ou preparados. No entanto, podemos ter a confiança de que contamos com ajuda melhor do que aquele povo contou naquela época. Temos melhores promessas, um superior sacrifício e uma aliança mais perfeita. Alguém maior do que Moisés, um cordeiro humano, sem defeito, provido pelo próprio Pai. A vitória sobre a morte, na manhã de domingo, o Espírito Santo derramado sobre nós. Não apenas libertados de uma escravidão social ou política, mas libertados de nós mesmos, do pecado, do poder das trevas, do domínio da morte. Ele mesmo, o Cordeiro que esteve morto, mas que vive, vem habitar em nós, pelo seu Espírito eterno. Não podemos nos esquecer de que um dos significados da Páscoa é esse de libertação, caminho, passagem, peregrinação para um lugar de promessa. Muitas vezes cuidamos muito mais do que ficou para trás, do Egito que nós deixamos, nos fixando naquilo que renunciamos, nos vícios que tínhamos, e na morte na cruz, do que olharmos para o que o Senhor nos propõe à frente. Em Canaã, para onde vamos? Contemplando as suas delícias, as suas virtudes e desejando viver a vida que Jesus conquistou para nós na cruz. Olhando para trás, irmãos, o caminho sempre nos parecerá ter sido longo, penoso, cheio de dores e perdas, e nos dá pouco ânimo para prosseguir. Olhando para frente, no entanto, para a promessa, somos renovados, como aconteceu com Caleb, que aos 80 anos, após 40 de caminhada pelo deserto, se declarou tão forte e disposto quanto no início da jornada. Irmãos, Caleb não envelheceu naqueles 40 anos de caminhada pelo deserto, porque embora seus olhos naturais vissem o ambiente hostil e seco por onde andava, sua alma guardava a imagem da terra prometida, que ele tinha visitado como espia, e que ele contemplava intimamente a cada dia, e tornava essa promessa viva para ele. Pela fé se enchia dela. Assim, o caminho não lhe pesou, não lhe pareceu longo. E as aflições, talvez ele dissesse como o apóstolo, leves e momentâneas, porque ele contemplava aquela terra no seu íntimo, no seu coração. Caros irmãos,
O sacrifício de Jesus nos convoca a vivermos contemplando a promessa, com os olhos na eternidade, no autor e consumador da nossa fé, enquanto cumprimos a nossa jornada e a nossa missão como servos. Seremos assim continuamente renovados e sustentados pelo Senhor, vivendo a liberdade para a qual Ele nos libertou. O caminho não nos parecerá pesado nem penoso. Deixaremos as coisas que para trás ficam e seguiremos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Queridos, que a suficiente graça do Senhor Jesus seja com todos vocês e que o poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, que habita em nós, seja operoso na vida de cada um de vocês, produzindo força, sustento e principalmente nesses dias que vivemos, renovando a esperança e a fé na promessa do Senhor, para a qual caminhamos a cada dia. Deus abençoe a todos.